advogado Paulo Vitor Souto já está aqui no estúdio, a gente mostrou agora há pouco. Vai tirar algumas dúvidas a gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Richelle, tudo bem? Tudo bem. Paulo, eu queria saber justamente, logo de início, né, como é que funciona a terceirização no Brasil? O que é que muda, né, com essa aprovação aí? Bom dia, telespectador, primeiramente. E a gente deve fazer uma pequena parte em relação a essa questão de terceirização. Nós já tínhamos combinado essa pauta antes da aprovação do projeto de ontem. A gente ia tratar, Michele, sobre um projeto que estava tramitando no Congresso. Não era esse necessariamente. Isso foi uma manobra do governo para tentar fazer valer algumas intenções, algumas regras que não tinham sido aprovadas anteriormente. Mas assim, como é que funciona hoje em dia? Porque o projeto de lei está em tramitação no Congresso, certo? Foi aprovado um deles na Câmara dos Deputados e no Senado e já está indo para a sanção do presidente. O outro ainda falta ser aprovado em uma das casas para depois a sanção. Então, para deixar bem claro para o trabalhador, aí existem dois projetos e ainda vão para a sanção do presidente. As regras ainda não começaram a valer, porque não foram sancionadas. Atualmente, Richelle, o que é possível fazer? Como é possível terceirizar? Existe a terceirização, ela é lícita no Brasil, agora com ressalvas. Essa terceirização ela só pode ocorrer atualmente com as atividades que não são atividades fins. Ou seja, uma construtora não pode terceirizar questão de fundação, questões de pintura, porque são atividades fins da construtora. Hoje em dia é dessa forma. Do mesmo modo que a escola não pode terceirizar por professores. Entretanto, com esse projeto de lei, com essa aprovação, vai poder ocorrer a terceirização até das atividades fins e não só das atividades meios. Porque hoje em dia, normalmente, o que se terceiriza são as questões de segurança e questões de limpeza, via de regra. Mas vai poder ampliar essa terceirização para todas as categorias e todas as atividades. Pois você tem dúvida aí sobre esse assunto, né? Já está aparecendo aí no seu vídeo, os telefones. E Desirê também parece que já tem pergunta, né, Desirê? Já, tem sim. Do Geovano, Paulo Vitor, ele perguntou o seguinte: eu gostaria de saber se essa terceirização interfere nos funcionários públicos. Ele disse que é efetivo já há 7 anos. Bom dia, Desirê. Bom dia, Geovano. Atualmente não há nenhuma influência para a questão dos funcionários públicos. O projeto de lei que foi aprovado ontem, eu vou lhe ser muito sincero, Giovana, eu não tive a oportunidade de lê-lo todo, na íntegra. O projeto de lei que estava tramitando anteriormente, que não foi esse aprovado ontem, não havia modificação. Mas no de ontem, acredito que não vai haver nenhuma modificação significativa. Vai ocorrer a questão da possibilidade da autorização para que a administração pública também terceirize serviços, o que já é possível hoje em dia. Mas no caso de atividades que são meio, vai ser possível a questão da terceirização da atividade fim. Agora, o que acontece com a empresa que desrespeita tudo isso, né? Que foi aprovado? Hoje em dia, no atual sistema de terceirização que vigora no direito brasileiro, a terceirização, se ela for considerada ilícita, ela pode ser penalizada pela Justiça do Trabalho, caso seja provocada. Ou seja, se uma determinada empresa terceiriza uma atividade que é sua finalidade, pode ocorrer a chamada responsabilização solidária. E isso é uma das questões que no projeto de lei está sendo discutido e foi aprovado ontem. O projeto de lei inicial, ele previa uma responsabilidade solidária das empresas. Ou seja, se as empresas descumprissem, elas iriam responder conjuntamente ao mesmo tempo. Entretanto, com esse projeto de lei que foi aprovado ontem, não ocorre a responsabilização solidária. Para o telespectador entender o que é a diferença solidária para a subsidiária, é porque a empresa que responde solidariamente responde de forma conjunta ao mesmo tempo. Ou seja, se ocorrer insolvência da primeira, ao mesmo tempo ela já vai poder ser executada. A responsabilidade subsidiária, ela ocorre da seguinte forma: se a primeira empresa, no caso a contratante, a prestadora do serviço, descumprir a legislação, apenas depois de uma execução, apenas depois de todos os meios serem esgotados, ocorrerá a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora do serviço, ou seja, a empresa que contrata efetivamente. E ao fim do contrato, quais os direitos do trabalhador terceirizado? A questão da terceirização, Richard, não interfere nos direitos dos trabalhadores de forma direta. O trabalhador terceirizado tem direito a férias, 13º, aviso prévio, FGTS, multa de 40% e todos os outros direitos. O receio de muitos trabalhadores, especialistas em direito, é que haja uma precarização das relações de trabalho. Em que sentido? Quando há uma terceirização, não há um contato direto, não há uma relação de confiança entre as partes. Até porque não existe a pessoalidade na prestação de serviço. Além de que pode existir uma diminuição no poder aquisitivo, porque os terceirizados, por dados estatísticos, recebem mais do que os contratados de forma efetiva.
E tem mais pergunta aí, né, Desirê? Tem sim. Tem aqui uma dúvida do Heleno Alexandre. Ele quer saber, ele disse o seguinte, que há 11 anos ele trabalha no setor privado. Ele perguntou se pode passar para uma empresa terceirizada, levando todos os vínculos e os direitos que foram adquiridos por ele durante esse tempo de trabalho. Poder passar, ele pode, não vai haver nenhum problema. O que eu acredito que vai ocorrer com essa mudança na legislação em relação à terceirização? Muitas empresas realmente vão deixar de ter um quadro de pessoal e vão fazer uma contratação através de empresas terceirizadas, que vão intermediar essa relação. Você não vai perder nenhum dos seus direitos que você adquiriu ao longo desses 11 anos. Você, quando tiver, se por acaso tiver seu contrato rescindido, você vai ter assegurado o 13º, as férias, a multa de 40% do FGTS. Nada disso vai ser perdido. Entretanto, a empresa poderá, se você quiser terceirizar essa sua atividade, contratar uma empresa e você ser contratado pela terceira empresa e prestar serviço para uma outra empresa. No geral, qual a maior diferença, vamos dizer assim, do terceirizado, em termos de direitos mesmo, do terceirizado e do contratado mesmo por CLT regular, né, com carteira assinada? Michele, em relação a direitos em si, não existe. Como eu acabei de dizer, os direitos trabalhistas são assegurados a ambas aos trabalhadores, tanto o terceirizado quanto o trabalhador que é seletista. Aí, nesse ponto, é bom a gente ressaltar que o terceirizado também é seletista, certo? O terceirizado também tem uma carteira assinada. A diferença vai ser essa questão da ausência de relação pessoal, porque o terceirizado pode muito bem ser modificado de empresa a qualquer tempo, porque quem vai tomar o serviço não é a pessoa que contrata efetivamente. O que vai ocorrer muito com esse projeto é a chamada contratação de empresas interpostas. E qual a reforma trabalhista é proposta, né, que está tramitando? O que muda na relação com o terceirizado? A relação as principais diferenças, inclusive esse projeto que foi aprovado ontem, é essa questão da atividade fim. O projeto de lei diz que estabeleceu que não é mais permitido apenas a terceirização da atividade meio. Pode ocorrer a terceirização da atividade fim. A responsabilidade que antigamente era prevista apenas em súmulas, ela já está prevista em lei agora. A responsabilidade subsidiária, diga-se de passagem, isso tem que ser frisado, porque no projeto de lei que foi aprovado ontem, a responsabilidade da empresa tomadora de serviço é subsidiária. O projeto de lei que ainda tramita no Congresso, que não foi 100% aprovado, prevê uma responsabilidade solidária. Então, só poderemos bater o martelo, só poderemos ter um posicionamento definitivo de como é que vai ficar essas relações, de como é que vai ser a responsabilidade do tomador de serviço quando ambos os projetos forem aprovados e forem para a sanção do presidente, Richelle, o que ainda está pendente no Congresso. Pois é, Desirê, tem mais uma pergunta? Tem sim. A Lúcia de Santa Rita, Paulo, ela quer saber se esse projeto, essa aprovação, pode acabar com os concursos públicos. Será que vai ser o fim aí dos concurseiros, dos concursados? Isso é uma questão, Lúcia, extremamente polêmica, mas eu acredito que não. Isso não vai ocorrer, não vai gerar o fim dos concursos públicos. Tem algumas implicações, tendo em vista que a administração pública vai poder contratar os terceirizados, já pode contratar e poderá aumentar esse leque de contratação, mas alguns cargos, algumas determinadas funções não poderão se submeter a essa questão de terceirização. Então, os concursos públicos continuarão ocorrendo e não será um fim deles, não. Pelo menos é a minha opinião pessoal. Sim. Obrigado, Paulo, mais uma vez, aqui, sua participação aqui no Correio Manhã. Obrigado a você, Gelli. Parabenizo a você pela substituição de Linda, que está excepcional. Obrigado, viu? Obrigado.